Continuando então com a nossa jornada de estudos, fazendo uma panorâmica, né? Um resumo bem simples dos livros da Bíblia, começando pelos Evangelhos, pelo Novo Testamento, né? E pelos Evangelhos. Hoje comigo o pastor Tadeu Sanches. Obrigado, pastor. Ok. O pastor Tadeu já é de casa. Assim como ele disse que eu já sou de casa lá no Falando de Vida no rádio, e ele também já é de casa aqui no Qual é dos Crentes. Afinal de contas, dentro do canal nós temos o Falando de Vida, né, também, que vai ao ar toda sexta-feira. Então, já convidando você aí que não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, né? A gente vai ao ar toda quarta-feira às 8 horas da noite com o Qual é dos Crentes, agora com os nossos estudos, e tem as entrevistas, né, que você pode conferir anteriormente. E temos também o Falando de Vida toda sexta-feira, 8 horas da noite, que também vai ao ar aí no canal Qual é dos Crentes. Então não deixa de se inscrever, não deixa de acionar lá as notificações, dá o seu joinha lá, o seu like para ajudar os vídeos a serem divulgados, propagar o conhecimento, né, pastor? É verdade. Disseminar o conhecimento, como diz o pastor Alisson, né? Então o pastor Tadeu com a gente aqui, dá um oi pro pessoal ali, pastor. Tudo bem, querido? Tudo bem, querida? Mais uma vez aí juntos, não é? Já, se eu não me engano, é a terceira vez que a gente senta para bater papo. Aqui no canal, talvez terceira ou quarta, mas contando rádio, Falando de Vida também. Falando de Vida eu gravei um, né? Hoje vai gravar de novo? Vou gravar outro hoje. E na rádio... Sempre, né? Já perdeu a conta já. Poxa, já é de casa. Rapaz, eu costumo falar lá que o rádio eu gosto mais de fazer, a gente brincando aqui, a gente gosta mais de fazer do que TV, né? E do que internet, né? Porque lá a gente tá soltinho, né? Lá você fica à vontade, ninguém tá te vendo, né? Então você pode ir de bermuda, pode ir de camiseta. Mas a gente nunca vai, não adianta nada. Mas é igual aquela coisa de jornal, né? Que fazia a hora de primeiro, o pessoal brincava, os jornais só de terno e tava de bermuda, né? Mentira, a gente sempre vai, é normal e tal. Bom, mas é isso aí. A gente vai falar então hoje sobre o livro de Marcos. Falamos na semana passada sobre o livro de Lucas com o pastor Reginaldo, né? Reginaldo Jacob. E hoje com o pastor Tadeu vamos falar sobre o livro de Marcos. Vamos dar uma panorâmica aqui, saber quem foi Marcos, o que Marcos fazia, qual que foi a ideia de Marcos, qual que foi a visão dele sobre, né, tudo que aconteceu com Jesus e tal, a ótica dele nessa situação. Vamos saber algumas curiosidades de Marcos aqui, fiquei sabendo, e eu vou perguntar como leigo, né, como eu já falei aqui, não que eu saiba de alguma coisa, mas a minha missão é perguntar como quem não sabe mesmo. Diz que Marcos não foi discípulo de Jesus, né, e todo mundo acha que foi. Vamos saber algumas coisas aqui, vamos começar com o pastor Tadeu aqui então perguntando. Tadeu, quem foi Marcos? Bom, Marcos, na verdade, como você colocou bem aí, Marcos ele não foi um dos apóstolos de Jesus. Dos 12, né? Um dos 12, assim como Lucas também não foi. Na verdade... Lucas também não? Não. Acho que nós não comentamos sobre isso com o Reginaldo, Lucas não ter sido um dos 12. Lucas não foi um dos 12, ele foi fruto da igreja de Antioquia, e foi discípulo, na verdade ele foi discípulo do apóstolo Paulo, ele acompanhou a Paulo. E dos autores dos evangelhos, ele é o único não judeu, né? O único gentio. Isso, Lucas, né? Lucas, isso. Acho que se na verdade a gente for começar a citar os 12... tem história nesses 12, porque a maioria desses 12 eu tenho certeza que muita gente nem sabe o nome deles. É verdade. Porque tem muita gente que acha que os 12 são certos 12 que não são, né? Não. Tem um monte de nome desconhecido lá, tem, né? Se você pegar a lista lá em Mateus... uma hora a gente fala sobre isso aí. De repente no livro de Mateus a gente dá uma palavrinha sobre isso. Dá uma pincelada. Mas aí, quem foi Marcos? Mas então Marcos, na realidade, né, ele veio a se tornar discípulo do apóstolo Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro chama ele de filho amado. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ver isso aqui melhor. João Marcos, que era o seu nome, ele era filho de Maria, não Maria, mãe de Jesus. Igual a Daiane te perguntou. A Daiane já cantou a pedra aqui. Mas era Maria, que na verdade era uma mulher de riqueza e de posição em Jerusalém. A primeira vez que Marcos é citado é lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. A casa de Maria,
no primeiro período ali, no primeiro momento da igreja, depois do Pentecostes, a casa dessa mulher, Maria, a casa de João Marcos, foi o centro, não é, do evangelho, foi o local, foi muito usado ali pelos discípulos como base, não é, como centro mesmo do cristianismo em Jerusalém. Diz a tradição que foi nessa mesma casa, na casa de Maria, isso não tem base bíblica, mas a tradição conta, que foi nessa mesma casa onde Jesus realizou a última ceia com seus discípulos, onde havia o cenáculo, onde Jesus realizou, não é, a última ceia com os discípulos. Isso não tem uma base bíblica, é o que a tradição diz. Mas o que é fato é que a casa dessa mulher se tornou centro aí do movimento cristão, logo após o seu início ali em Pentecostes. Talvez ainda em sua adolescência, Marcos tenha tido algum contato com Jesus. Não é nem afirmado que Marcos teve algum contato com Jesus? Talvez? Não tem. Há um texto, né, no que só é citado no Evangelho de Marcos, que é lá em Marcos 14, que fala de um jovem que, quando Jesus é preso, que sai acompanhando a multidão envolta em um lençol. Uhum. E alguém na multidão, não me lembro exatamente quem é, né, pega esse rapaz, ele pega pelo lençol e ele solta o lençol e sai correndo pelado, fugindo. Alguns comentaristas dizem que pelo fato de ser, dessa declaração estar contida apenas no Evangelho de Marcos, que foi o próprio Marcos que fez isso. Não há uma prova. O que eu sei é que na sua adolescência ali, no iniciozinho da sua juventude, em Jerusalém, não é, ele viu, ele acompanhou alguns detalhes, não é, da vida de Jesus. O forte mesmo é depois do Pentecostes, quando a igreja vem para dentro da casa de Marcos, e Marcos ali então, ele começa, não é, a ter esse contato com o evangelho. No capítulo 7 de Atos, a dispersão, não é? Depois do martírio de Estevão. Aí o que acontece? Um grupo de cristãos vai para Antioquia. E Antioquia acaba se transformando na primeira igreja dos gentios. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Sim. Então, né, tinha uma estrutura, era um centro cultural muito grande. Tinha muita expressão. Então, a igreja em Antioquia toma uma proporção. Barnabé, que era primo de Marcos, ele vai para Antioquia e lá ele leva depois o apóstolo Paulo, né, para ajudá-lo no trabalho, e é profetizado por Fizeram uma dupla boa, né? Fizeram. Eu estou estudando Atos dos Apóstolos com a igreja lá, e acaba que você até, né, estou trazendo algumas informações aqui, mas essa dando é a ideia, uma pincelada. Né, Aí lá no capítulo 11, no versículo 28 de Atos dos Apóstolos, um profeta, Ágabo, sai de Jerusalém e desce para Antioquia. Ele traz uma profecia, dizendo que haveria um período de grande fome em todo o mundo, o que se cumpriu algum tempo depois. A igreja de Antioquia, sabendo da necessidade da igreja em Jerusalém, o povo lá se reúne, eles levantam uma oferta, e Barnabé e Paulo levam essa oferta para Jerusalém. Marcos está em Jerusalém. Aí o que acontece? Marcos, talvez por convite de Barnabé, volta com os dois para Antioquia. Pouco tempo depois, o que acontece? Paulo e Barnabé, no capítulo 13, não é, de Atos dos Apóstolos, eles são separados, não é, como a primeira equipe missionária. E João Marcos, ele vai acompanhando essa equipe missionária. Só que um pouquinho mais à frente, não se sabe exatamente a razão, né, o motivo que levou, né, a essa decisão, mas João Marcos, ele desiste da viagem missionária. Ele abandona, né, ele abre mão desse privilégio de acompanhar a primeira dupla missionária e ele volta para Jerusalém. Há muitas especulações, né, sobre a volta dele, né? Talvez por imaturidade, porque até o capítulo, quando eles saem de Antioquia, Barnabé, que liderava a expedição,
chega num determinado ponto, Paulo passa à frente, passa a liderar, talvez Marcos não tenha gostado, ou pelas próprias dificuldades mesmo do trabalho, não é? Comenta-se que Paulo, logo no início da viagem missionária, ele adoece, e Marcos, com medo de adoecer, também volta. Então há várias especulações. Fato é que ele volta para Jerusalém. Depois termina-se a primeira viagem missionária, os apóstolos voltam, né? Barnabé e Paulo voltam para Antioquia. Há uma certa confusão que surge em Jerusalém, não vou detalhar aqui, porque senão, não é? Por causa dos gentios que estavam se convertendo, Paulo e Barnabé sobem para Jerusalém para relatar os fatos, os acontecimentos e defender a igreja que estava nascendo entre os gentios. Marcos ouve todas essas histórias e muito provavelmente aí então ele volta para Antioquia com Barnabé e Paulo. Quando vai acontecer a segunda viagem missionária, o que acontece? Barnabé diz o seguinte: olha, Paulo, Marcos está querendo ir conosco novamente na viagem e eu quero levá-lo. E Paulo bate o pé e diz: esse menino eu não levo comigo, mas nem que a vaca tussa. E isso lá no capítulo 15, o Wilkerson, e você que está aí assistindo a programação, acabou gerando uma desavença tão séria entre Paulo e Barnabé, eles brigaram mesmo, bateram boca, desentenderam, por causa de Marcos, que acabou gerando um racha. Então esse racha foi Marcos que acabou sendo o... Foi ele o causador do racha e da divisão. Eu ainda não tinha imaginado. Aliás, eu nem tinha parado para imaginar mesmo que pudesse ter alguém que Foi. Nem que fosse alguém, quanto mais que fosse Marcos. Então... Barnabé defendendo Marcos e Paulo dizendo que não. Todo mundo conhece essa briga, né, de Paulo e Barnabé, né? Se alguém aí talvez não conhecer, está no livro de Atos. Atos, né? Capítulo 15, na segunda parte. Então, pelo que eu vejo aqui, Marcos está bem inserido no livro, que até agora tudo que você disse aqui está inserido em Atos, né? Não está contando em Marcos, não. Marcos está falando sobre o evangelho mesmo, normal. Mas sabendo sobre Marcos aí, então procurando em Atos... A gente já aprendendo a linkar as coisas aqui, igual a gente falou sobre Lucas também, tem alguma coisa em Atos também. Atos também relata coisas sobre Lucas. Então é interessante você dar uma passadinha ali, olha só para você ver aqui. Fala mesmo, né? Atos dos Apóstolos. Sim. Né? Então é nada mais interessante que você dar uma estudada ali nos livros que a gente está falando aqui, Marcos, e depois dar uma puladinha em Atos dos Apóstolos para entender isso aí. A história de Marcos ela está extremamente ligada a Atos dos Apóstolos. Né? Não é como você fugir disso. Eu vou esperar o senhor concluir bem, porque é interessante isso, para depois eu perguntar alguma coisa do Evangelho aqui, mas eu vou tentar lembrar, vai lá. Ok, mas aí então o que acontece? Aí há essa briga, esse desentendimento. Deus não se agrada de confusão, de briga, mas no meio dessa confusão, né, Deus transformou isso em bênção, porque ao invés de uma equipe missionária, passam a ser duas equipes. Né? Paulo e Silas vão para um lado, né? Paulo pega Silas, e eu que passa a acompanhá-lo, né? Nessa segunda viagem missionária, e Barnabé pega Marcos e eles vão para Chipre. Aí o que acontece? Ao final dessa viagem missionária, Barnabé ele é conhecido como filho da consolação. Barnabé ele foi uma figura importantíssima na vida do apóstolo Paulo, porque quando Paulo vai para Jerusalém, né, depois de convertido, ninguém queria chegar perto de Paulo, todo mundo tinha medo de Paulo. Pô, esse cara tá armando pra gente. Depois de tanto que ele fez, né? Barnabé disse, não é assim. Barnabé acreditou em Paulo, trouxe Paulo para perto dele e levou ele, apresentou até os apóstolos, contou a história. Depois, lá em Antioquia, Barnabé ele vai para Antioquia para saber o que estava acontecendo, ele via a necessidade da igreja, ele se lembra de Paulo, ele leva Paulo para a igreja de Antioquia. Barnabé era um cara assim, encorajador, era um cara que gostava de ajudar as pessoas. E com certeza, devido a esse problema, a essa situação, Marcos ficou chateado, ficou magoado, ficou sentido. Barnabé, não sei porquê, talvez motivado, né, por esse interesse com Marcos, essa preocupação com Marcos, né, esse zelo com Marcos, porque depois lá na frente fica claro que Barnabé estava com a razão, porque o próprio Paulo, em alguns momentos, em algumas de suas cartas, e ele fala, né, 12 anos após esses fatos, Marcos volta a trabalhar com Paulo. Lá em sua última carta que ele escreve para Timóteo,
ele diz para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, venha e traga Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Quer dizer, o próprio Paulo reconhece, né, a sua dureza ali. Não é? É óbvio que, se você olhar para essa questão, Paulo tinha as razões dele. Pô, o cara pisou na bola na primeira vez. Vou levar de novo? Mas Barnabé não pensava assim. Então Barnabé, muito provavelmente, leva Marcos até Pedro. Chega para Pedro e diz: Pedro, se lembra desse menino? Filho de Maria, aquela casa lá onde nós nos reuníamos no início da igreja. Pedro, a situação desse menino é o seguinte: ele foi conosco na primeira viagem missionária, voltou, desistiu, e aí houve um desentendimento entre Paulo e eu, e ele foi a causa do desentendimento. Paulo não acreditou nele, isso gerou nele uma tristeza, um trauma. Cuida desse menino para mim. Ele leva Marcos para Pedro, e ninguém melhor do que Pedro para entender o que é uma falha. Pedro... ninguém melhor do que Pedro também para corrigir alguém, porque aquele ali gostava, né? E dar uma cacetada nos outros. E Pedro, ele tinha o seguinte... Ele era nervoso, Pedro, né? Ele entendia o que é falhar. Ele entendeu, eu penso que Pedro talvez ele entendeu depois, né, o que era falhar, porque até então ele fazia tudo pensando que estava certo, né? Aí depois ele deu aquela amadurecida. Né? E já é exatamente nesse ponto aqui. Pedro já era um homem convertido, já era um outro contexto. Ele já tinha vivido aquela experiência com Jesus de negar, então ele entendia o sentido de falha. A orelha do centurião de agir impulsivamente. Então, com certeza, ele pegou aquele menino Marcos, aquele jovem Marcos, e disse: meu filho, vem cá, senta comigo aqui, deixa eu te falar algumas coisas sobre novas oportunidades. Jesus, ele dá novas oportunidades. E o Evangelho de Marcos, a grande lição, a grande moral do Evangelho de Marcos, eu acredito que é exatamente essa. Que Deus é um Deus de segundas oportunidades. Não é? Você que está assistindo esse programa, guarde isso no seu coração. Eu não sei se você falhou em algum momento da sua vida, se você errou e hoje você está aí decepcionado, você está aí entristecido, acabrunhado, pensando em desistir da vida, pensando que não há mais esperança, não há mais expectativa para você. João Marcos é a prova viva, não é? De que Deus é um Deus de novas oportunidades. Tanto é que esse rapaz veio depois a se tornar autor de um dos evangelhos, como nós estamos falando aqui, e o próprio Paulo teve a capacidade de reconhecer a transformação e o amadurecimento na vida desse rapaz. Então ele passa a ser discípulo, do apóstolo Pedro, discípulo e amigo íntimo, a ponto de Pedro, em uma de suas cartas, chamá-lo de filho amado. Uma coisa que eu ia perguntar aqui, lembrando que o que faz parecer com esse filho amado e outras coisas mais que a gente vê aqui, que ele era muito novo, não? Marcos era jovem. De todo mundo ali, parece que ele era o mais novinho dessa turma que escreveu, que participou dessas coisas pesadas, ele era o mais novinho, ele não era? A Bíblia, assim, ela não tem ela não se sabe, não há uma precisão sobre a idade. É o que faz parecer que mas, ele era, todo mundo tratava ele meio caçula, não ele era assim? Menino, ele era novo, e todo jovem, mundo sempre 20, se dirigia 20 e poucos a ele anos. como meio caçula, não parecia? Ele era jovem, né? Tanto é que eu acredito que essa atitude, no meu ponto de vista de Marcos, quando ele volta para Jerusalém, foi uma atitude meio que de um menino mimado, imaturo, inexperiente, que achou que a viagem missionária fosse ser oba-oba, fosse ser... Só que na hora que ele viu... colônia de férias, acampamento de igreja, né? Na hora que ele viu a dureza, a realidade do que era, né? Os enfrentamentos que eles estavam enfrentando, Paulo adoece, então ele assustou e voltou, né? E desistiu. É uma atitude imatura, de menino mesmo. Diante disso aqui, só porque aí eu vou fazer a pergunta que eu queria mesmo, diante dessa jovialidade, eu não vou nem dizer imaturidade, mas a jovialidade. Porque eu penso que por mais que ele fosse jovem ali, não era tão imaturo assim. Não. Né? Diante dessa jovialidade dele, ele pega e tem uma visão sobre a vinda de Jesus. Nascimento, crucificação, ressurreição. Essa visão de Marcos, sendo tão jovem, sendo tão, vamos dizer, simples, porque ele não foi tão
bem elaborado como Lucas, que era médico, né? Que mesmo não tendo de forma minuciosa, né? Mesmo não tendo sido discípulo também, mas tinha uma visão, né? Ou Mateus, que detalhou muito bem e tudo mais. Como é que era, no seu ponto de vista, a visão de Marcos sobre a crucificação, sobre a ressurreição? É uma visão diferente ou é basicamente a visão do resto dos outros? Porque o livro dele é o menorzinho, né? Você vê que o livro dele é o menorzinho. São 24 capítulos, né? É isso mesmo, 24? São 16. Não, 16. 24 é Lucas. Na verdade, algumas observações sobre o Evangelho de Marcos. Durante um tempo, houve uma discussão se o Evangelho de Marcos, na verdade, teria sido um resumo do Evangelho de Mateus. Isso. Mas depois, com o passar do tempo, ficou comprovado que, na realidade, o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito? Ele foi escrito mais ou menos entre os anos 50 e 60 depois de Cristo. Isso é bem típico de quem é jovem mesmo, eu quero fazer vou na frente, né? E provavelmente, alguns comentaristas dizem que o próprio Lucas, que veio escrever o seu evangelho depois, o Lucas ele foi extremamente detalhista, criterioso, ele investigou, ele pesquisou muito. Ele teve que pesquisar, afinal de contas ele acompanhou, né? Ele teve depoimento de muitas pessoas. E entre os relatos usados por ele, na autoria do seu evangelho, está o Evangelho de Marcos. Ele usou também o Evangelho de Marcos como base. A questão da simplicidade do Evangelho de Marcos, o fato dele ter feito um evangelho, o menor dos 4, se encontra na origem, em quem foi o seu mestre, em quem foi o seu discipulador, que era o apóstolo Pedro. Grande parte do que está contido no Evangelho de Marcos, se não tudo, na verdade são as histórias de Cristo que Pedro contou para Marcos. E Marcos, conhecendo a história de Cristo através de Pedro, ele foi e escreveu o seu Evangelho. O Evangelho de Marcos, o versículo que nós assim podemos dizer que é o versículo-chave que nos ajuda a entender o sentido do que é o Evangelho de Marcos, é Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Eu estou usando aqui a tradução revista e atualizada, tá? Eu estou usando a NVI, eu falei que ontem, comentei ontem que eu ia usar, tava falando, usar a NVI porque ela é a linguagem popular. É uma linguagem mais atual, mais contemporânea. Aí vocês trazem aí aí eu vou e simplifico aqui. Porque diz o seguinte, o versículo 45 de Marcos 10. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Leia aí a sua tradução. O que ela diz? Marcos 10:45. 10:45. Eu li a partir do 44 aqui. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho da ação. Ele é o Evangelho da rapidez. Ele apresenta Jesus como o servo. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho extremamente dinâmico. Ele é muito dinâmico. Você vai ver Jesus o tempo todo, praticamente o tempo todo, agindo, trabalhando, fazendo. Ele funciona nesse contexto, dentro desse contexto. Por quê, pastor? Porque Marcos foi discípulo de Pedro. E Pedro, nós sabemos que era um cara impetuoso, dinâmico, objetivo, rápido. E há uma tendência natural do discipulado, daquele que é discipulado, acabar adotando as características de quem?
Do seu discipulador. Né? E Marcos, ele aprendeu com Pedro. Então, naturalmente, ele adotou certas características de Pedro. E ao que parece, como a gente falou, ele já era também um pouco impetuoso por ser jovem. Então, você imagina, juntou a fome com a vontade de comer, exatamente. Né? Então, ele recebeu grande parte das informações de Pedro, né? Ou todas as informações. E, além disso, ele era discípulo de Pedro. Então, ele tinha essa característica de movimento, de ação. O Evangelho de Marcos, ele daria um bom filme. Porque ele não é um evangelho, eu não sei se seria a palavra mais correta para usar aqui, entre aspas, monótono. Ele é ação, é o tempo todo Jesus agindo, não é? Das narrativas dos evangelhos, o de Marcos, como você citou aí, ele possui apenas 16 capítulos, é o mais curto, é o mais antigo dos evangelhos e também é o mais simples. Mas que peculiaridade interessante que o senhor trouxe aí, pastor, de falar que todo mundo entende o seguinte, evangelho é evangelho, vai contar sempre a mesma história. Mas nós vimos na semana passada Lucas, né, falando de uma maneira, e agora o senhor vem trazer que o evangelho de Marcos é o mais dinâmico, tal ali, mostrando as ações de Jesus de um jeito... Então quem gosta de ler vai perceber que só nos evangelhos ali você vai ver literatura, você vê o mesmo livro, sim, sendo contado de maneiras tão dinâmicas que você quer ler todas as fases. Você já reparou, já teve a experiência de ler um livro ou de assistir um filme que você fica assim, poxa vida, eu queria ver esse filme de novo. Tem uma parte 2 desse filme, né? Aí não tem a parte 2, mas às vezes depois alguém pega e conta aquele filme de uma outra maneira. É um outro autor, mas você vê de novo só para... porque na verdade o que acontece... o evangelho aqui. São 4 evangelhos. Por que são 4 evangelhos? São 4 formas diferentes de apresentar a Jesus. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que são 4 formas diferentes de se apresentar a Jesus, mas que é uma história tão curiosa, né? A história desde o nascimento à crucificação de Jesus... É tão rica, né? É tão rica que você quer ouvir a opinião de outras pessoas. Sim. Então poderia-se fazer um filme de Marcos, um de Lucas, um de Mateus, um de João, que não está dentro dos sinóticos, que a gente já falou aqui na outra entrevista, mas sempre contando a mesma história de um olhar diferente, como se a gente quisesse ver o mesmo filme outra vez, porém de uma ótica diferente. E aí a gente tem essa oportunidade. Se você juntar os 4 evangelhos, você vai ter um retrato completo de Jesus. Precisa dos 4 para poder retratar formar bem um retrato completo. E Lucas, ele mostra esse Jesus servo, esse Jesus agindo, trabalhando. Servo, porém ativo. Ativo. Que trabalha, que vai em busca das pessoas. Quando fala de servo, dá a impressão que aquele cara é mais tranquilo, né? Servo que trabalha. Proativo mesmo, né? Proativo, que vai em busca, que procura, que cura, que liberta, que abençoa a vida das pessoas. Que ajuda e serve de verdade. E tem uma outra característica também que levou Marcos, além de ser discípulo de Pedro e de ter essa característica, dos escritos, daquilo que ele aprendeu com Pedro, é que esse evangelho, ao contrário do evangelho de Mateus, por exemplo, que foi escrito para os judeus, o evangelho de Marcos, a princípio, ele foi escrito para gentios romanos. E para os romanos, não é? Povo exigente. Não tinha neles o interesse em saber essa questão de genealogia, de discursos, não é? Por exemplo, detalhes, não? De detalhes, não. A questão deles, era o seguinte: atenha-se aos fatos. Conta para nós os fatos. Atenha-se aos fatos é boa, né? É a visão do romano. E a questão do poder. O romano não tinha interesse em saber de genealogia. É rei? Bom, então se é um rei, ele tem que mostrar poder. Porque na cabeça deles, César, rei poderoso, Ave César, tinha todo esse contexto da divindade de César. Então, se Jesus é o rei dos reis, então tem que haver demonstração de poder. Tem que ter um rei ativo, agindo, mostrando, demonstrando. Então, pelo fato de ter sido escrito para romanos, Marcos ele não se preocupou aí com esses pormenores, que, no caso, para um judeu seria necessário. Ele quer saber mais detalhes, né? Pro romano, a questão era o seguinte: Marcos,
Quais são os fatos? Explica para nós aí. O que esse cara fez? Vamos assim dizer. Tá, ele é rei, mas e aí? O que prova para nós que ele é rei? A sua genealogia, no caso do Romano? Não me interessa. Não me interessa. O que ele fez que mostra que ele é rei? Porque um rei tem que ter poder. Por isso o Evangelho de Marcos, ele tem essa característica de ser um evangelho extremamente ativo. E isso retrata também, pastor, nas parábolas, quando ele conta a respeito das parábolas, a figueira seca, a parábola dos lavradores, ele é também dessa maneira na hora de explicar as parábolas, ou é basicamente como nos outros livros? Olha, na verdade, se você for olhar o Evangelho... Porque parece que é um pouco mais resumido, né? Bem mais resumido. Para você ter ideia, no Evangelho de Marcos não é incluído a genealogia de Cristo, não é incluído o Sermão do Monte, apenas um dos grandes discursos de... O Sermão do Monte? Não. Apenas um dos grandes discursos de Jesus está contido aqui, que é lá no capítulo 13, que é o Sermão do Monte das Oliveiras. Para você ter ideia, a diferença de foco de Marcos, de Mateus, por exemplo, no livro de Mateus você encontra pelo menos 128 citações do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Em Lucas, que vocês viram aqui na semana passada, nós encontramos em torno de 100. No livro de Marcos, nós encontramos apenas 63 citações do Antigo Testamento. Objetividade. Ele é muito objetivo. A questão dele, não é mostrar, não é, esse lado de Jesus aí ativo. Você não vê ele preso, por exemplo, o Evangelho de João, né, você tem muitos discursos de Jesus. João, ele escreve assim de forma muito detalhada, eu fico impressionado com essa capacidade de João, né? De forma detalhada, os discursos de Jesus, né? As coisas que Jesus falou, ministrou. Parece que ele gravou, né? Marcos já é curto e grosso, já é objetivo, já mostra um Jesus aí trabalhando e agindo o tempo todo. Então ele é um pouco mais sucinto nas parábolas ali, então ele é mais sucinto de um modo geral, né? Sim. A gente falou aqui, eu não sei, fala alguma coisa no livro dele, o que ele fazia antes de fazer o que ele tem que fazer, vamos dizer assim, de ir para pregar o evangelho ali, porque Mateus era um coletor de impostos, fala o que ele faz. Lucas era médico. Não, Marcos não há se ele tinha uma segunda profissão. Não há qualquer relato. Fala segunda profissão porque era uma profissão, ser não há qualquer assim, Marcos, não há qualquer informação. Nem pescador, nada, não fala nada. Tanto é que ele não aparece, não é, no evangelho escrito por ele, apenas aí nesse comentário que eu fiz aqui no início. Nem no escrito por ele aparece. Não. Só há essa possibilidade lá do lençol lá, lençol. Né, dele, mas ainda assim não há uma identificação. Então há uma incógnita. Pode ter sido ele, como pode também não ter sido ele. Que escreveu. Ele se ateve às narrativas de Pedro, ao que Pedro falou, ao que Pedro ensinou para ele a respeito de Jesus. É interessante saber o que esse cara fazia, né? Ele, de repente, alguém será que teve algo? Eu nunca ouvi falar também de nenhum estudioso que se ateve a isso. A questão de Marcos, o que eu acredito, né, é que ele foi um evangelista. Ele não chegou, como ele começou tão jovem, talvez nem tenha trabalhado com outra coisa. Né? Ele viveu para o evangelho, né? Participou um pedaço da primeira viagem missionária, depois, né, viajou com Barnabé. Depois ele acompanha Pedro em Roma, ele acompanha Paulo também em alguns períodos do seu ministério. A vida dele foi o evangelho, ele viveu para o evangelho. Você começou a falar de um texto-chave, né, de Marcos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí desse texto, que é o bem conhecido na Bíblia sobre o Marcos, o Coringa, né? Fala pra gente, de repente a gente até lê ele aí. Que é o Marcos 10:45 no caso, não é isso? Você começou a falar sobre ele, depois a gente pulou o assunto. Você já ia falar, tem um texto-chave? Isso, que é o versículo Marcos 10:45 que diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso, aí por que esse texto você me fala que você acha que é um texto-chave dele, assim, um coringa dele ali? Ele resume a ideia de Marcos, de um Jesus que serve, de um Jesus que não veio para ser servido, mas de um Jesus que veio para
trabalhar em prol. Mas você acha que isso retrata a visão dele? Sim. Que essa era Sim. a visão dele a respeito de Jesus? Sim. Essa era a visão de Pedro. Essa era a visão de Marcos. Não é? Essa é a essência do Evangelho de Marcos. Um Jesus servidor. Não é? Um Jesus que veio para agir, para trabalhar em prol das outras pessoas, para morrer, como ele diz aqui, né? Morrer servindo a humanidade, morrer em prol da humanidade, no caso. E é tão interessante, não é, esse foco, que se você parar para observar, nos 4 evangelhos, a palavra evangelho, né, juntando os 4, ela é citada 12 vezes. Né? A palavra evangelho significa boas novas. Dessas 12 vezes que essa palavra é citada dentro dos 4 evangelhos, só no Evangelho de Marcos ela é citada 8 vezes. O Evangelho de Marcos você vai encontrar, né, só para você ter ideia do nível de Marcos, vamos lá no capítulo 1, para você entender um pouquinho. Eu estou dando até uma olhada aqui, quando ele fala aqui no Marcos 11, a partir do 27, quando a autoridade de Jesus é questionada. Então eu imagino aqui Marcos defendendo isso, porque afinal de contas ele era um servo. Como é que você questiona a autoridade de alguém que está ali só para ajudar? Que está ali para ajudar, exatamente. A linha de raciocínio de Marcos ela é muito por aí. Como você questiona a autoridade de alguém que veio para nos ajudar? Só para te ajudar, ele não está te cobrando nada, né? Sim. E tal. Eu tô vendo aqui quando a autoridade é questionada, logo depois aqui da figueira seca e tal. Aí eu imagino ele defendendo então, né, a autoridade de Jesus. Pode seguir aí. Para você ter ideia, né? Eu acho que o que tem que se, quando se lê o Evangelho de Marcos, o que você tem que ter em mente é a questão da dinâmica. Ele é um livro dinâmico. Ele mostra um Jesus servindo. Olha só o capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Como que a coisa funciona. E logo, não é, logo após o seu batismo aí, não é? Ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. E olha o que diz. E logo o Espírito, diz aqui a minha tradução, o impeliu. A minha também diz assim. Para o deserto. Literalmente, o Espírito o empurrou para o deserto. E ele fala isso de forma resumida. E ele já entra no Jesus aí trabalhando, não é? Versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, não é? Arrependei-vos e crede no evangelho. Veja que já no início aqui, ele já mostra Jesus produzindo, trabalhando, não é? Aí no versículo 21, depois entraram do mesmo capítulo em Cafarnaum e logo, essa palavra logo, no Evangelho de Marcos, você vai encontrar mais de 40 vezes. Imediatamente, logo. Ele era rápido, ele é assim, né? Essa é a dinâmica do Evangelho. Você vai encontrar isso o tempo todo, não é? E versículo 29, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Aí você acha que vai ter uma folga para respirar, né? Aí já vem, a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou, passando ela a fazer o quê? A servi-los. Mais uma vez a palavra servir também, aí, né? Bom, agora vai dar uma folga, né? À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado, olha só, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Percebe a linha de Marcos, a dinâmica? Não, e é interessante que aí segue aí, fala, né, Simão, seus companheiros foram procurá-lo, tal. Aí só finaliza aqui e já entra na cura do leproso, aí depois já entra Jesus que curando o paralítico e ó... bambu arriado, literalmente. E aí segue. Essa é a linha do Evangelho. Aí depois, talvez, o que parece que vai ser um refresco, mas não vem, que depois ele vem com o chamado de Levi, mas que também... né, segue ali correndo atrás,
Aí Jesus, aí começa, né? Jesus ser interrogado acerca do jejum, os outros perguntando Jesus a respeito do sábado, da cura do sábado, mas o tempo todo aí correria, você vê assim, Jesus, e se você vê os comentários, Marcos, ele não dá muita ênfase nesses debates de Jesus com os fariseus, com os saduceus. Ele faz alguns comentários, ele pincela algumas coisas, porque o seu objetivo não é esse. Não é provar, não é, para judeus que Jesus é o Messias. Ele está querendo provar para gentios, para romanos, que Jesus é o Rei dos Reis. E para essas pessoas, o que importa, bom, se ele é rei, então ele tem que ter poder, ele tem que ter autoridade. Demonstra para nós aí essa autoridade, esse poder. E é essa a linha que vai seguindo. Aí você chega no capítulo 3, você já vê Jesus curando um homem deformado, você já vê ele aí curando, libertando uma pessoa, né, expulsando demônios, e por aí vai, meu amigo. O Evangelho de Marcos, ele é extremamente dinâmico, não é? Se fôssemos fazer aí, não é, igual você falou, não é, um filme, não é, de cada um dos evangelhos, o filme de ação seria o Evangelho de Marcos. O de ação seria ele. Seria do Evangelho de Marcos. E há algumas curiosidades que são encontradas aqui pelo fato de ter escrito o seu Evangelho, né, para gentios romanos. Marcos ele tem uma preocupação que os outros evangelistas não têm. Por exemplo, a de traduzir algumas palavras aramaicas, que era a língua falada nos dias, não é? Naqueles dias ali. Por exemplo, lá no capítulo 5, versículo 41, quando ele ressuscita, não é, a filha de Jairo. Aí lhe diz o versículo 41, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer o quê? Menina, eu te mando, levanta-te. Ele traduz, não é, a palavra. No capítulo 7, versículo 34. Esse aqui ele gosta de falar, né? Que a menina imediatamente, que tinha 12 anos de idade... Imediatamente. Você percebe a postura dele? Mesmo ele dando o detalhe que ela tinha 12 anos de idade, ele ainda disse imediatamente. Já levantou. Esse é Marcos. Aí um outro ponto aqui no capítulo, por exemplo, 7, no versículo... eu anotei aqui, versículo 34, um outro exemplo de tradução, não é? Ele diz, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou. Você sabia que Marcos, ele é o único que observa essa atitude de Jesus? Ah, é? Jesus dando um suspiro. Sim, não tinha observado. Né? Suspirou e disse, efatá. Agora, para quem é muito que quer dizer, abre-te. Pois agora para quem é impetuoso, observou um pequeno detalhe. Mas eu acho interessante isso em Pedro. Coisa, né? Pedro, ele tinha, não é, esse olhar, não é, para alguns detalhes. Cara, mas esse detalhe que eu percebo de Pedro, e no caso Marcos, imagino que copiou o seu discipulador, é esse olhar carinhoso que se diferencia dos outros. Os outros talvez nunca teve aquele olhar assim de carinho, igual Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Talvez pelo fato, né, de Pedro ser sanguíneo. O sanguíneo, ele tem essa característica. Na hora de se quebrantar, ele é carinhoso. Tanto é que no Evangelho de Marcos aqui, ele é o único que cita dos evangelhos Jesus pegando crianças no colo. Sim, então, aí eu gosto de falar a parte do carinho, né? Mas como é que é a parte ali do avatar? Não é o avatar lá, não. Não, ele traduz, ele tem essa preocupação de traduzir a palavra aramaica, não é? Para que os seus ouvintes entendessem o significado dela. Que significa abre-te, não é? Enxergue, veja, não é? Enfim, ele na verdade, não enxergue não, né? Ouça, não é? Abra ouvidos. Ele tem essa capacidade de fazer, esse cuidado de traduzir. Por exemplo, é um único dos evangelhos que possui algumas palavras latinas, que era a língua oficial do Império Romano. Como executor, que está lá no capítulo 6, 27, como quadrante, que está no capítulo 12, versículo 42 também. Ele cita palavras, né? Ele tem essa característica, se preocupando aí com o seu ouvinte, com a pessoa para quem ele está escrevendo esse evangelho. É uma narrativa contínua, incansável, é uma narrativa de ação. É uma narrativa onde você vai ver em vários momentos Jesus demonstrando poder.
capítulo 5, que eu citei aqui da menina, não é? Você vê 2 eventos ali de demonstração de poder. Ele ressuscitando a menina e dentro ali no meio da história, quando Jairo vai, não é, em busca de Jesus no capítulo 5, diz que uma mulher com fluxo de sangue, ela vem entre a multidão, ela toca em Jesus e o texto diz que dele flui o quê? Poder. E aquela mulher é curada. Né? Na cura desse surdo e mudo, em tantas outras passagens, você vai ver Jesus demonstrando poder. Ele tem essa preocupação, né? Em contar para os romanos que ele era poderoso. Que ele era poderoso, ele era um rei, ele tinha poder. Era isso que eles queriam saber. Né? Só para... eu sei que a gente já está caminhando para o fim aí, mas eu queria ver se dá tempo da gente quebrando um pouquinho eu falar sobre uma parábola, que é uma parábola que ele escreveu bem curtinha, tanto a parábola da semente como a parábola do grão de mostarda. Eu falei em um falando de vida desses aí, da semana, a respeito de fé, né? Que você precisa ter fé para... Não, e ele está falando aqui no capítulo 4, aí no verso 26 ele fala sobre a parábola da semente, mas no 30 ele fala da parábola do grão de mostarda. Essa parábola do grão de mostarda, alguns dizem que era o menor grão que já existiu. Sim. E talvez por isso, falando que você não precisa de ter tanta fé assim, mas na visão de Marcos ou na visão de qualquer outro que tenha escrito essa Mateus parábola, e Lucas também citam essa parábola, né? Mas Lucas, né, citou todas basicamente, né? Essa do grão de mostarda da fé ali. O que o senhor entende dessa? Porque eu até disse no Falando de Vida de uma dessas semanas aí, que às vezes você pede e não... Tem aquela coisa, por que pedes e não recebe? Porque pedes mal. Eu disse assim, que às vezes você pede para a pessoa errada. Porque Deus disse, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, que é pequenininho, você vai falar, olha, pega esse monte daqui, manda para lá e tal, e vai acontecer. Essa parábola do grão de mostarda, na visão de Marcos, ou na visão de qualquer outro, o que o senhor entende a respeito dessa fé aí? É uma fé tão pequenininha que precisa de ter assim mesmo, que a Bíblia sempre enfatiza tanto sobre fé. Você tem que ter fé, tem que ter fé, ter fé. E aí você fala que você precisa ter uma fé só pequenininha? Porque a questão aqui, se a gente olhar nessa perspectiva de Marcos, da dinâmica de Marcos, né, o texto diz, né? Disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos e a ponto de aves do céu, não é? Poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Você vê que Marcos aqui ele já corta o assunto, né? Não, falei essas 2 parábolas aqui para você entender mais ou menos a forma de Jesus falar, mas ele falava muitas outras parábolas, mas vamos voltar aí à ação. Aí ele já vai para Jesus com os discípulos lá na tempestade. Mas a questão da semente, eu acho que nesse contexto, né, é que a fé, ela precisa nascer. Nenhuma árvore nasce grande. Concorda comigo? Sim. A semente, a fé na vida de uma pessoa, no meu entendimento, né, ela começa pequenina. Né? Ela começa do tamanho de um grão de mostarda. Quando plantada, não é? Quando o coração é fértil, né, e essa fé ela é plantada no coração dessa pessoa, obviamente, essa pequena fé ela vai germinar, ela vai crescer, e ela vai tomar uma proporção. O que eu entendo aqui é que a fé ela é algo contínuo, há uma continuidade, há um amadurecimento, há um crescimento da fé na vida do cristão, de acordo com o que você vai, não é? Pelo menos eu acredito que deve ser assim, não é? Vai vivendo, você vai conhecendo, você vai passando por experiências com Deus, não é? Olha para a sua vida cristã hoje, Wilkerson, né? As experiências que você tem um testemunho incrível, não é? De enfermidade, de doença, de provação que você passou. Olha para a fé que você tinha antes desses eventos e como é a sua fé hoje. O quanto que ela evoluiu, o quanto que ela cresceu, o quanto que uma semente do tamanho de um grão de mostarda,
né, desabrochou, cresceu, nasceu, germinou, melhor dizendo, Sim. e vai aí aos poucos se tornando, né, uma hortaliça, um pé de hortaliça maior, imenso. Né? A semente era menor e a hortaliça é a ela maior. Se torna, né? Assim a fé. Olhando, do meu ponto de vista aqui na dinâmica de Marcos, que era uma dinâmica, né, que era algo... Ele encurtou bem, né? Vamos falar rapidinho aqui. Não, só para mostrar para vocês... Só para ilustrar. Que Jesus, ele também ensinava. Ele sabia falar, ele sabia, né, fazer comparações, ele tinha sabedoria. Uma coisa que eu penso que para os romanos também era importante. Sim. A pessoa ser inteligente. Se a pessoa não fosse inteligente, para o romano... Né? Então ele apresenta, Jesus falava uns... Vamos assim dizer, Romano, Jesus falava uns negócios legais também, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele estudava também, né? E tal. Diferente de Lucas, que se você pegar ali o capítulo 15, que é um capítulo, né, são 3 parábolas em seguidas, né? Tem uma ordem ali, né? Começa com a da, se eu não me engano, com a da ovelha, depois a dracma, depois você parte para parábola do filho pródigo, enfim. Mas ele apresenta, ele tem essas colocações aí, essas observações, não é? Por exemplo, Marcos também, ele cita um detalhe que os outros não citaram no seu evangelho. Ele cita que Jesus era carpinteiro. Ah, foi ele que citou? Ele cita. Como eu disse aqui, esse olharzinho, né, esse detalhe, Jesus pegando crianças no colo. Um Jesus aflito, suspirando aqui no capítulo 7, antes de curar o surdo e mudo. Efatá, que quer dizer abre-te, né? Ele tem uma considerável atenção para os gestos, para a aparência e aos gestos de Jesus, as expressões de Jesus. Como nesse texto aqui, Jesus suspirou. Como que uma pessoa suspira? Né? Esse era Marcos. Essa é a dinâmica, então, aí que eu posso dizer para você do Evangelho de Marcos. Legal. Eu vou fazer para o pastor o mesmo convite que eu fiz para o pastor Reginaldo. Mesmo o Evangelho de Marcos tendo dado para a gente dar essa panorâmica, essa pincelada rápida aí, falamos sobre o Marcos, né? Nem falamos sobre o Evangelho. As características do Evangelho dele, né? E eu estava pensando em fazer o seguinte, pastor, eu falei ontem com o pastor Reginaldo, da gente fazer assim, voltar, depois que todo mundo fizer falar do seu Evangelho, a gente voltar e falar de Marcos de novo. No caso, o senhor voltar e falar de Marcos de novo, a gente aprofundar agora. Dá uma olhada mais. E aí a gente dá uma lida nas parábolas, a gente dá uma lida na ceia do Senhor. Por exemplo, como eu disse, o Evangelho de Marcos ele é muito dinâmico. E aí a gente voltar então e dar uma lida. Então, pontuar dessa forma. Então na próxima semana, ao invés na próxima vez que o pastor Tadeu vier aqui, a gente já não vai ir direto lá para as cartas paulinas ou para outra situação. A gente vai voltar no livro de Marcos e continuar nele, dando mais uma esmiuçada ali no que ele falou, porque eu achei muito curioso. Assim como eu comecei a enxergar o livro de Lucas com uma outra visão, com o pastor Reginaldo, eu comecei agora a perceber o livro de Marcos também com uma outra visão, né? Eu vi assim, poxa vida, tem um negócio diferente aqui mesmo. E eu acho legal a gente dar uma aprofundada, talvez não teologicamente, mas uma aprofundada até mesmo na história. Por exemplo, como a parábola da mostarda, que nós citamos aqui, dá uma olhada. Que a gente teve que correr para ficar dentro mais ou menos do tempo que a gente propôs, né? O senhor topa fazer isso? Vamos fazer isso? Acho que vai ser mais legal, não vai? Tranquilo. A gente voltar ali e dar uma esmiuçada, até porque... Vamos confessar aqui que o livro de Marcos é um dos preferidos do pastor Tadeu e tal. Então, eu sei que ele vai gostar de falar do livro de Marcos. Mas é isso aí, a gente... Só para fechar aqui... Porque o objetivo hoje, na verdade, foi trazer um panorama do que é o Evangelho de Marcos, o porquê do Evangelho, né, a forma, a dinâmica do Evangelho para as pessoas. Só para não dizer que a gente não falou nada, né, de Jesus especificamente no sentido de morte e vida e tal,
Tem alguma peculiaridade na crucificação e quando Jesus foi morto? Porque é o ponto alto, né, dos evangelhos é a morte de Jesus, né? O sangue aspergido na cruz. Tem alguma peculiaridade nele ali, sim ou não? Sim, na verdade, o evangelho de Marcos, ele, né, como eu disse lá no versículo 10:45, ele fala, não é? Voltar aqui só para não falar besteira. Ele diz no evangelho de Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho de Marcos, ele é basicamente dividido em duas partes. Primeiro, o servo, aquele que serve, né, que trabalha em prol dos homens, e o servo que se entrega, que se sacrifica, que entrega aí, então, não é, a sua vida em prol, não é, dos homens da humanidade. Ele, basicamente, ele tem aí essas duas divisões, ok? Basicamente é isso aí, não é? Dentro do contexto aqui, você vai ter um resumo aí do Getsemane, não é? Parte do julgamento de Jesus, não é? Cristo sendo maltratado, e a morte de Jesus, se você observar também, você vai ver que dentro dos quatro evangelhos, Marcos é o que apresenta os detalhes da morte, da crucificação de Jesus, da forma mais resumida. Sim, eu estou vendo aqui que é pequenininho. Não, ele apresenta, não é, de uma maneira muito assim, objetiva, não é, e clara, não é? Então, o que tem aqui, por exemplo, de detalhe que eu acho interessante, não é? No capítulo 15, versículo 37, não é? Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Você vê que Marcos, ele não diz o que Jesus falou. Ele diz que Jesus deu um grande brado e expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, né? Isso aí também é registrado, se eu não me engano, em Mateus, né? Santo dos Santos, o véu que separava o lugar santíssimo, né, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, né? Diz que o véu foi rasgado, né? Falando aqui de forma bem resumida, dando a todos aqueles que creem em Cristo a liberdade de entrar na presença de Deus, não é? Aí ele cita o centurião que estava em frente a ele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Poxa, aí acho que fecha. Aí fecha. Essa palavra dele foi bonita para fechar. Um centurião romano. Para quem que o evangelho foi escrito? Por isso que foi para os romanos. Aí por isso o centurião romano falar isso, né? Você entendeu? Então, ok, ótimo. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei. Não, ajudou demais. É aí que eu queria chegar. Essa para mim é uma peculiaridade forte de Marcos. Eu achei interessante isso. Olha só, meus amigos, então, na semana que vem a gente volta com um outro evangelho, talvez João, talvez Mateus. Igual como eu disse, tem que ver a agenda de cada um dos pastores, é bem provável que seja Mateus, não sei. Mas na semana que vem a gente volta com um outro evangelho, com uma visão panorâmica do outro, né? A gente já falou sobre Lucas, agora falando sobre Marcos, depois a gente volta para ver Mateus e para ver João. E então espero que você acompanhe e faça suas perguntas aí no próprio YouTube, né? Evite de mandar as perguntas em outro canal, porque Facebook e tal, para que os pastores já vejam a pergunta lá no YouTube, lá no canal, e já comecem já a responder ali e depois a gente trazer para cá. Você falou uma coisa interessante, né? Nós fizemos um panorama, mas de repente você que está assistindo o programa, você tem algumas dúvidas a respeito do Evangelho de Marcos ou alguma coisa que eu falei aqui não ficou claro para você, você não entendeu, não conseguiu, não é, pegar o sentido, manda as dúvidas lá no canal, porque aí depois o Wilkerson, né, a gente vê no próximo programa e a gente vai conversando, a gente tira as dúvidas. Qual é dos crentes vai ficando por aqui, então. Na semana que vem a gente tem um encontro, quarta-feira, 8 horas da noite. Grande abraço. Abraço, Deus abençoe.